Com relação à informática, julgue o item que se segue. A infecção de um computador por vírus enviado via correio eletrônico pode se dar quando se abre arquivo infectado que porventura esteja anexado à mensagem eletrônica recebida. Certo ou errado? Bem, pessoal, como essa questão fala sobre vírus de computador, primeiro vamos entender o que é um vírus de computador. Vírus de computador é um tipo de programa malicioso, isto é um malware, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Isso significa dizer que o vírus se replica e ele precisa de um hospedeiro para funcionar. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui um arquivo do Word infectado com um vírus de computador. Se eu abrir esse arquivo aqui, o vírus vai entrar em operação, quer dizer, vai entrar em execução no sistema. E aí ele começa a se replicar, criando cópias de si mesmo e se tornando parte de outros arquivos que a princípio não tinham aquele vírus e agora passam a ter aquele vírus de computador. Agora, o vírus, ele depende da execução daquele programa ou daquele arquivo hospedeiro para ele funcionar. Se eu só receber a mensagem de e-mail com um arquivo em anexo que tem um vírus e eu não abro o arquivo em anexo, bem, aí o vírus não faz nada. Mas se eu receber aquela mensagem de e-mail que tem aquele arquivo em anexo e eu abro aquele arquivo e aquele arquivo tinha um vírus, aí o vírus começa a sua execução. Então o vírus depende da execução desse arquivo onde ele está dentro, porque o vírus precisa de um hospedeiro para funcionar. Se eu executar o arquivo hospedeiro, eu executo também o vírus e, como eu mostrei, ele começa a se replicar, criando cópias do seu código malicioso e se tornando parte de outros arquivos ou de outros programas. Com isso, a gente pode responder a questão agora quando ele dizia: a infecção de um computador por vírus enviado via correio eletrônico pode se dar quando se abre o arquivo infectado que porventura esteja anexado na mensagem eletrônica recebida? Certo, perfeito. Agora, se eu só recebi o e-mail que tinha um arquivo anexado com aquele vírus e eu li o e-mail, mas não abri o arquivo anexo, aí o vírus não faz nada. Porque eu recebi o e-mail, li o e-mail, mas não abri o arquivo anexado. Aí o vírus não fez nada. Mas se eu recebi o e-mail com o arquivo em anexo que tinha o vírus e eu abri ou executei aquele arquivo em anexo, aí, claro, o vírus pode começar a sua atividade mal intencionada, começa a se replicar e se tornar parte de outros arquivos ou parte de outros programas num processo de infecção e até realizar as atividades mal intencionadas das quais aquele vírus demanda. Então essa questãozinha certíssima, sem problema nenhum, questão bem tranquila aí sobre os vírus de computador.